Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Meus amigos, que a graça de Deus seja com todos. Que felicidade podermos mais uma vez sentar um pouquinho com vocês, bater um papo aqui sobre a palavra de Deus, sobre as coisas importantes, sobre a fé, vida cristã, vida com Deus, vida ministerial, evangelismo. Como é bom poder participar com você, que também, quando nós não postamos o vídeo por acaso, quando acontece às vezes um problema com a internet ou outro problema que acontece, as pessoas nos cobram, elas perguntam pelo vídeo: pastor, cadê o vídeo? Fazendo a obra com excelência, não vai postar? Porque já se tornou um hábito na vida de muitas pessoas. Já atendemos aí muita gente que todo final de semana espera ansiosamente por esta mensagem. E alguns até me perguntaram: posso passar na igreja? Posso mandar? Posso postar o link no grupo dos meus familiares? Claro que pode. Futuramente eu quero preparar para mandar a mensagem pelo WhatsApp. Eu tenho muitas pessoas no WhatsApp, eu gostaria de mandar, e aí no futuro, em vez de eu mandar o link pelo WhatsApp, eu vou passar a mandar a própria mensagem. Estamos preparando para isso, para que você possa facilitar para você ouvir, para você acompanhar, porque às vezes pelo link do YouTube você vai ter que ter internet para poder acompanhar. Eu acho que uma vez ela baixada no celular, você consegue acompanhar sem que seja necessário ter internet. Eu não sei, nós vamos verificar e eu falo com você no futuro próximo. Mas estamos falando aqui, gente, sobre a importância de não dar ouvidos a qualquer espírito. Existe um tipo de gente que nós não podemos escutar. E quem são estes, pastor? O apóstolo João, lá na sua carta, perto de Apocalipse, ele escreveu para nós o seguinte: apóstolo João, depois de Pedro, vem João, vizinho de Apocalipse, ele disse para nós que nós não deveríamos dar ouvidos a qualquer espírito, mas nós deveríamos provar se aquele espírito que está falando é de Deus. Porque todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, e todo espírito que nega a eficácia de Jesus, o poder de Jesus, é o espírito do anticristo, que ele diz que já estava no mundo. Então existe o filho da perdição, do qual falou o apóstolo Paulo, ou o homem da iniquidade, que são coisas futuras que vão acontecer mais próximo da volta de Cristo. Agora, o falso profeta já é diferente, porque o falso profeta está falando daquilo que prega contra Cristo, sem se importar com a pessoa de Cristo, sem se importar com o nome de Jesus, sem se importar com como as pessoas irão ver Deus. A pessoa que prega contra Cristo é aquela pessoa que faz a obra e ela não quer saber se o que ela está praticando, se as pessoas vão ficar escandalizadas, vão ficar chateadas. Ela não quer saber, ela até diz: olha, se não gostou, vai embora. Se não gostou, tem outras igrejas, procura outros lugares. É assim que eu sou, é assim que eu falo. Comigo é assim. Quer dizer, a pessoa acaba sem perceber, sendo usada pelo espírito do anticristo, que faz com que as pessoas elas percam o amor, o respeito, o amor, a consideração por Jesus. Isso que representa o espírito do anticristo no mundo, do qual falou o apóstolo João. E aí nós falamos então aqui, e ele está dizendo que ele fala o seguinte, em capítulo 4, agora eu estou lendo o versículo de número 5, que ele disse que o anticristo fala das coisas do mundo e as pessoas acabam acreditando e acompanhando.
Aí o verso 6 vai dizer assim: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Porque enquanto eu falo aqui, as pessoas que são de Deus, elas entendem o que eu estou falando. Elas entendem o que eu estou falando. Às vezes, você está me vendo pela primeira vez. E você que é de Deus, se você é de Deus, você compreende o que eu estou falando. Que infelizmente tem pessoas que não querem saber da consequência dos seus atos. Ela não quer saber, ela se diz ser de Deus, mas ela faz coisas que escandalizam as outras pessoas. Uma senhora me procurou um dia e me disse assim: pastor, olha que palavra séria que essa senhora me disse. Ela me disse assim: pastor, o senhor me trouxe a alegria de novamente servir a Deus. Eu tinha perdido a alegria, dado o que aconteceu com o pastor anterior que passou pela igreja. Ela disse: o Senhor me trouxe de volta a alegria de servir a Deus. E quantas pessoas que eu falo agora que estão perdendo essa alegria de servir a Deus? Porque primeiro, você chega na igreja, o pastor faz as coisas e daqui a pouco ele entra noutra parte, que eu não vou citar aqui para não ser antiético, né? E fala ali 40 minutos e às vezes até 1 hora e depois dá uma mensagem pequenininha, faz uma oração e glória a Deus, vai embora. E o entendimento, e Cristo, como é que ficou estabelecido no coração das pessoas? É isso que eu estou falando. É isso que queima o meu coração quando eu vejo isso acontecendo, né? Então eu queria que você entendesse que quem é de Deus compreende o que estamos falando. E aí ele diz assim no verso de número 7, 1 João 4,7: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. A essência principal do Evangelho é o amor, que é o próprio Deus. Deus não apenas ama, Ele é amor. Eu preciso amar as pessoas, eu preciso respeitar as pessoas, eu preciso valorizar as pessoas. E como eu disse no programa anterior, nós que fomos lá fora evangelizar num país estranho, um lugar que nós não conhecíamos, um lugar que a cultura é diferente, o costume é diferente. E aí você consegue ganhar pessoas se você provar que você verdadeiramente as ama. E aí nós temos que amar não de palavras, você precisa amar de fato e de verdade. Que aí eu vejo o versículo dizendo que amemos não de palavras, porque o amor é de Deus, Deus é amor. E quando a gente fala sobre isso, me toca sobre os escândalos que acontecem, pessoas que provocam escândalos na obra de Deus. Esses escândalos fazem com que as pessoas se afastem de Cristo. É isso que o apóstolo João e também o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 8, Paulo está falando sobre isso, que algumas pessoas, elas acabam pregando o evangelho de uma forma, fazendo com que as pessoas, ao invés de entrar pela porta do evangelho, elas se escandalizam e depois é difícil retornar, porque elas ficaram machucadas, elas ficaram magoadas, elas ficaram ressentidas. Cada coisa que acontece que a gente fala assim: meu Deus, como assim? Quer ver uma coisa que me entristece? Eu não queria falar, mas eu vou falar. Você me desculpa se você concorda. Somos livres, vivemos num país democrático e eu respeito a sua opinião. Mas uma vez eu vi um pastor fazer o seguinte: ele estava na reunião e ele falou assim com o pessoal: vou fazer uma oração pela sua prosperidade. Amém. Então até eu pensei: opa, beleza, eu também preciso orar pela prosperidade. Esse pastor falou: pega aí a melhor nota ou a maior nota que você tiver, que eu vou ungir para você, para nunca faltar prosperidade na tua vida. Todo mundo quer. As pessoas pegaram e disseram: não pega a menor não, porque se você quer que Deus faça coisa grande na tua vida, você tem que pegar a maior. Pega aí que eu vou ungir para você, vou apresentar a Deus.
E todo mundo, tinha umas 300 pessoas mais ou menos. E as pessoas, claro, quem não está precisando de uma bênção financeira no Brasil? Todos nós precisamos. Então, todos seguraram ali e ele orou, fez uma oração até bonita, uma oração forte, até uma oração emocionante. E aí, bom, acabou de orar, eu posso guardar? E disse, não, agora não guarda não. Não guarda não, você fica olhando para a nota que você está segurando na mão. Agora, você tem fé para trazer essa nota e colocar no altar? Se você colocar no altar, Deus vai te honrar. Eu fiquei assim, porque eu achei que não foi legal. Porque ele induziu as pessoas a fazer uma coisa e depois colocou em nome de Deus uma responsabilidade. Claro, a pessoa que talvez não desse a nota, ela ia sair dali falando assim, poxa, ou se acontecesse alguma coisa, ela ia pensar, é porque eu não dei. E aí eu vi que todos, quase todos deram. E aí eu fiquei triste. Eu não sei, talvez eu seja um pouco bobo. Não sei, mas eu prefiro ser assim. Fiquei triste, fiquei muito triste, meio decepcionado com essa pessoa. Decepcionado. Eu falei, poxa, para mim isso aí o cara agiu com maldade. Porque às vezes a pessoa segurou a única notinha que ela tinha ali para fazer a feira da semana. Achei que não foi... Sabe, você me entende ou não? Você me desculpa, esse é o meu canal e se você não concordar comigo, amém. Você não é obrigado a assistir o vídeo, você não é obrigado a ficar com a gente até o final, mas eu fiquei triste. Falei, poxa vida, não precisava disso. Provocar escândalo. Porque nós temos que ter cuidado com escândalos para que as pessoas não fiquem escandalizadas. Tipo, não vou mais na igreja, porque o pastor lá usou um subterfúgio. Ele usou de, né, vamos dizer assim, de uma astúcia, né? Usou de uma astúcia, né? Eu me senti enganado, porque eu orei também, me senti enganado. Bom, Jesus falou o seguinte, gente, Lucas 17, verso 1, disse Jesus aos seus discípulos, é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual ele vem. Escândalos vão acontecer, mas ai daquele pelo qual ele vem. Eu não quero que o escândalo venha por mim. Por isso que eu fiquei chateado com a atitude desse pastor. Porque eu falei, poxa, quantas pessoas ali inteligentes falaram, poxa, o pastor usou de malandragem. Falou que era para abençoar a gente. Agora a gente pegou a nota melhor. E agora ele diz que eu tenho que dar para Deus, que se eu não der para Deus, Deus não vai me abençoar. A pessoa pode se sentir ofendida e falar, não vou mais na igreja evangélica não. Você está me entendendo, meu ponto de vista? Eu não sei se você concorda comigo. Se você não concordar, não tem problema. Né? Coloca seu ponto de vista, não tem problema, mas eu acho que o evangelho precisa voltar a ser como era antigamente. A simplicidade do evangelho, o poder do evangelho, a presença de Deus no evangelho. É claro que a obra de Deus sempre foi feita, não com dinheiro do governo, a obra de Deus sempre foi feita com a ajuda dos participantes. Isso é óbvio, mas de uma forma voluntária, coração aberto, disposto a ajudar. O próprio apóstolo Paulo disse, cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama ao que dá com alegria, ao que dá com prazer de poder ajudar. Agora Jesus fala aqui, falou para os discípulos, aí por isso eu estou me referindo agora a quem faz a obra, estou falando com obreiros, pastores e não sei quem. Jesus falou com os discípulos, é inevitável que venham os escândalos. Agora, ai do homem pelo qual eles vêm, tá? Não deixa ninguém escandalizar com a forma de você trabalhar, não deixa, porque você vai perecer, meu amigo. Diz aqui, ó, melhor fora-lhe se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que tropeçar a um destes pequeninos. Misericórdia, não posso fazer ninguém tropeçar. As pessoas precisam andar
verdadeiramente servindo a Deus. Eu tenho esse cuidado. E eu não quero nunca, jamais encontrar uma pessoa sequer que vá dizer: pastor, um dia eu deixei de frequentar a igreja porque o senhor fez tal coisa, o senhor falou tal coisa, o senhor me ofendeu. Eu não quero encontrar ninguém assim. Claro que eu posso encontrar pessoas que deixou de participar do culto porque mudou de cidade, porque quis mudar de igreja, isso é voluntário da pessoa, mas não posso encontrar alguém que deixou de servir a Deus, deixou de ir na igreja porque eu fiz alguma coisa, eu falei alguma coisa, eu provoquei o escândalo na vida daquela pessoa. Isso eu trago comigo como um cuidado especial que eu preciso ter para não praticar isso. Assim sendo, gente, nós vamos conseguir ajudar o Brasil e muito mais as pessoas que estão precisando serem abençoadas. Eu espero que essa advertência do apóstolo João, e agora com Jesus falando aos seus discípulos sobre os escândalos. Quantos escândalos nós temos hoje? Quantos escândalos, meu Deus! As pessoas perderam completamente a noção com as coisas de Deus. Mas eu acredito, ainda existe um grupo de pessoas santas, dedicadas, voltadas, orando, pedindo, clamando, para que o Espírito Santo volte a nos guiar, que o Espírito Santo volte a nos conduzir, que o Espírito Santo volte a nos abençoar, de uma forma que a igreja possa crescer e as pessoas multiplicarem na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Próximo programa, próxima semana a gente volta, aí eu vou dar continuidade a partir de Lucas 17, falando sobre os escândalos. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até lá. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações.